Oi pessoal, a população pobre com consumo mensal de energia elétrica inferior ou igual a 220 kWh está isenta de pagar a conta de luz no período de 1º de abril a 30 de junho deste ano. É o que determina a medida provisória número 950 de 8 de abril, publicada em edição extra do Diário Oficial da União dessa quarta-feira. Para isso, fica a União autorizada a destinar recursos para a conta de desenvolvimento energético, limitado a R$ 900 milhões, a fim de cobrir os descontos relativos à tarifa de fornecimento de energia elétrica dos consumidores incluídos na tarifa social. A medida decorre das ações temporárias emergenciais destinadas ao setor elétrico para enfrentamento do estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia de coronavírus. O auxílio emergencial de R$ 600 a trabalhadores informais que o governo federal disponibilizou para saque a partir desta quinta-feira causava filas em cidades pelo país no início da manhã. O auxílio é uma das medidas de combate aos efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus. Este foi o segundo dia de filas provocadas pelo auxílio emergencial. Na quarta-feira, possíveis beneficiários se aglomeraram perto de unidades da Receita Federal de cidades como Belém, Recife e Curitiba. Nesta quinta, houve aglomerações em cidades como Fortaleza, Rio de Janeiro, Recife e Curitiba. As filas ocorriam principalmente em unidades da Receita Federal para regularização de CPF, mas houve também em locais para o saque, como em uma casa lotérica na região metropolitana de João Pessoa. Nos dois casos, as pessoas contrariavam recomendações de isolamento social e orientações de órgãos do governo sobre o benefício. Ao contrariar ações de importantes países do mundo diante da pandemia da Covid-19, defender que a quarentena prejudicará a economia, não manter o próprio isolamento social e criar conflitos com governadores e membros do governo, o presidente Jair Bolsonaro apresenta uma postura absolutamente incorreta. A opinião é de um dos principais médicos do Brasil, o urologista Miguel, professor titular na Faculdade de Medicina da USP. Segundo o especialista, existe uma disfunção política em um momento muito difícil para o Brasil e para o mundo na área de saúde. A simples ideia de Bolsonaro de não agir sem isolamento social para impedir aglomerações de pessoas pode ser preponderante para sabermos se vamos ter 1.000 ou 10.000 mortes, afirmou o urologista em entrevista ao portal UOL. Ainda de acordo com a avaliação do professor da USP, tecnicamente, o que está sendo feito no Brasil é correto graças a governadores e a um ministro competente. Já a postura do presidente é absolutamente incorreta. Ele se sensibilizou com o apelo de grandes empresas de que não podiam parar e menosprezou vidas. Para ele, não faz diferença se vão morrer mais ou menos pessoas. Médico do Hospital Vila Nova Star, onde Bolsonaro ficou 10 dias internado em setembro do ano passado, Dr. Miguel é reconhecido por ter tratado políticos importantes enquanto trabalhava no Hospital Sírio-Libanês, casos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do também ex-presidente Michel Temer e do ex-ministro Ciro Gomes, entre outros. Para o especialista, o grave momento requer um governo forte. Ele acredita que mudanças profundas vão ocorrer no planeta em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus, e não coloca as empresas como propulsoras desse processo. A Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, já fez mais vítimas em 43 dias do que a dengue, HN1 e sarampo, que mataram ao longo de todo o ano passado. Segundo o último boletim do Ministério da Saúde, divulgado nesta quarta-feira, 800 pessoas no país já morreram
desde 26 de fevereiro em decorrência da Covid-19. Ao longo de 2019, a dengue, que é endêmica no Brasil, provocou 782 mortes. O H1N1, vírus que causa um dos tipos de gripe, vitimou 796 pessoas e o sarampo, 15. De acordo com o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, neste ano, até o dia 28 de março, 148 pessoas morreram em decorrência da dengue, 64 delas no Paraná. A Secretaria de Saúde paranaense, no entanto, registrou mais 5 mortes, subindo para 69 óbitos. O total de casos de dengue no país, no mesmo período, é de 484.249 casos, número 15% superior ao mesmo intervalo de 2019, quando foram 420.911 notificações. O índice de aumento, ainda que relativamente baixo, é muito preocupante quando se leva em conta que, desde o ano passado, a curva de crescimento da doença vem aumentando. Ao longo de 2019, foram 1.544.987 casos de dengue no Brasil e 782 mortes, um aumento de 488% em relação ao ano anterior. Os dados acenderam alerta em especialistas e autoridades sanitárias que já enfrentam a luta contra a Covid-19 e seu acelerado aumento do número de casos, além do fantasma de um colapso no sistema de saúde. No Rio de Janeiro, casos de sarampo têm aumento de 24,950%. Já a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro preparou, no fim do ano passado, um plano de contingência para uma epidemia de dengue tipo 2 no estado. As medidas anteriores ao novo coronavírus previam aumento da estrutura de atendimento, compra de veículos, equipamentos e insumos para as vigilâncias municipais, campanha de conscientização sobre os riscos da doença, além de capacitação de profissionais de saúde. Todas as medidas, no entanto, estão sendo adaptadas depois da Covid-19. A cloroquina, recomendada como tratamento já na fase inicial da Covid-19 pelo presidente Jair Bolsonaro, durante pronunciamento em cadeia nacional na última quarta-feira, é apenas um dos remédios e substâncias estudados por várias frentes da comunidade científica em busca de soluções. Aliás, é um dos fármacos já aprovados e utilizados para outras doenças que são vistos como alternativas imediatas na luta contra o coronavírus, porque já passaram as inúmeras etapas de avaliação necessárias para lançar um remédio no mercado, como testes em animais, por exemplo. Mas não há evidências conclusivas sobre a eficácia destas drogas contra o vírus, nem sobre a segurança de seu uso em pacientes da nova doença. Por isso, é um dos objetos de vários estudos em andamento. Grande parte desses estudos clínicos é feita diretamente com pacientes infectados. Alguns são realizados in vitro. O combate contra o novo coronavírus inclui ainda testes com plasma sanguíneo, células do cordão umbilical e até mesmo sangue de vermes marinhos. Os testes com verme marinho foram iniciados na França nesta semana. Trata-se de um teste clínico que administra em pacientes com Covid-19 uma solução à base do sangue de um verme marinho da Bretanha. A hemoglobina, molécula presente nos glóbulos vermelhos e que transporta o oxigênio desse verme, consegue transportar 40 vezes mais oxigênio do que a hemoglobina humana. O sangue deste verme poderia ajudar a aliviar dificuldades respiratórias e reduzir as internações em unidades de tratamento intensivo. O estudo é realizado com 10 pacientes por um hospital parisiense. A empresa que produz a solução com hemoglobina do verme marinho foi criada por um ex-pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisa Científica da França.